Olá pessoal, bem-vindo a essa parte 2 da aula 1. Não se esqueçam de ver a parte 1 dessa aula, é muito importante para vocês entenderem a sequência desse conteúdo. A gente parou no último minuto da aula passada falando sobre as principais regras, as regras gerais para os projetos de eixos. O quarto tópico ele fala: tente colocar concentradores de tensão longe das regiões de grandes movimentos fletores, se possível, e minimize seu efeito com grandes raios aliviadores de tensão. O que é que acontece? O que é que são pontos concentradores de tensão? Rasgos de chavetas, certo? Rasgos de chavetas, rasgos no eixo que sejam característicos, pontos de engrenagem, pontos pontiagudos. Tentem evitar colocar na parte de maior deflexão. No caso desse eixo aqui, supondo que a deflexão maior seja nessa região, o que acontece? Ele sugere que deixem pontos de concentração de tensão longe dessa região e que, caso seja necessário, coloquem raios bastante abertos para minimizar os efeitos da concentração de tensão. E o ponto 5 ele fala: se a principal preocupação é minimizar a deflexão, talvez os materiais mais indicados sejam aço de baixo carbono, como, por exemplo, um SAI 1010, um SAI 1020 e assim por diante. Sempre se preocupando em deixar o material um pouco mais resistente à deflexão, um pouco menos dúctil. As deflexões nas posições de engrenagem suportadas pelo eixo não devem exceder cerca de 0,005 polegadas e a inclinação relativa entre os eixos da engrenagem deve ser menor do que cerca de 0,003 polegadas. 0,03 polegadas. O que é isso aqui? Ele fala aqui, pelo eixo não devem exceder 0,005 polegadas. Ou seja, se você pegar essa linha central do eixo e o ponto de maior deflexão, essa distância entre essa linha e esse ponto de maior deflexão, convencionalmente, não deve exceder 0,005 polegadas. E a inclinação relativa entre eixos da engrenagem deve ser menor do que 0,003 polegadas. Você na outra engrenagem que está ligada a essa aqui, possivelmente aqui, o que ele está falando é o seguinte: o eixo que recebe o movimento ou transmite o movimento para essa engrenagem aqui não pode ter uma inclinação relativa maior do que 0,003 polegadas, esses dois eixos. Ou seja, eles não podem estar descentralizados mais do que 0,03. Isso aqui, pessoal, são sugestões, são com as práticas e projetos de eixos, é o que se sugere para ser utilizado, são essas medidas. O ponto 7 ele fala: se forem utilizados mancais de luvas e deflexão do eixo ao longo do comprimento do mancal, deve ser menor que a espessura da película de óleo do mancal. O que é isso, pessoal? Imaginem que em vez desses mancais de rolamento, a gente vai colocar mancais de deslizamento. O que ele diz? Aquela deflexão que a gente acabou de falar do eixo, essa deflexão, essa inclinação do eixo tem que ser menor do que o fio de óleo que vai estar no mancal de deslizamento. Por quê, pessoal? Porque caso esse fio de óleo seja ultrapassado, vai começar a ter contato metal com metal, ou seja, eixo com a própria luva do mancal de deslizamento, e vai ter um desgaste prematuro ou da luva ou do eixo. Espera-se que seja da luva, né? Espera-se que a luva tenha sido projetada com uma dureza menor do que o eixo e preservando assim o eixo. Sempre utilizem os mancais, pessoal, como fusível do projeto de vocês. Ele tem que se desgastar primeiro do que qualquer outro elemento do projeto de vocês. Se forem utilizados mancais de rolamento não autoalinhantes, a inclinação do eixo dos mancais não deve ser mantida menor do que aproximadamente, nos mancais deve ser mantida menor que aproximadamente 0,004 graus. Por que eles indicam esses 0,04 graus?
justamente para que não haja o descarrilhamento das esferas ou dos roletes dos mancais. Isso também, pessoal, são dicas de boas práticas de projetos em eixos. Se estiverem presentes cargas axiais de compressão, elas devem ser descarregadas por meio de um único mancal para cada direção. O que acontece? Imagine que você tem, nesse caso aqui, uma força axial que leva nesse sentido. O que ele está dizendo? Utilize somente um mancal para poder segurar essa força axial. Caso tenha um movimento no sentido contrário, o outro mancal tem que segurar. Então, utilize pelo menos um mancal para cada tipo de direção de movimento, tá bom? A primeira frequência natural do eixo deve ser pelo menos 3 vezes a frequência máxima de carga esperada em serviço. Ou seja, a frequência natural do eixo, para que não entre em ressonância, tem que ser pelo menos 3 vezes maior do que a frequência esperada na carga de serviço. Ok? Esses são os 10 tópicos que a gente fala sobre regras gerais de projetos em eixos. Aí fala, professor, tudo bem, como é que eu defino o diâmetro do meu eixo, ou o diâmetro da seção daquele meu eixo? Essa singela fórmula, pessoal. O meu diâmetro ele é igual a 32 vezes o meu fator de segurança, ou o meu coeficiente de segurança NF, sobre π, vezes o meu KF, que é os fatores de concentração de tensão e fadiga por flexão, vezes o momento alternado sobre o SF. O que são esses SF, pessoal? SF e SY. São fatores de correção que são ligados a quê? Que são ligados à superfície a superfície no qual é feito o eixo, o material de que é feito o eixo, a dimensão do eixo, o formato do eixo, mais 3/4 de KFSM sobre o torque médio dividido por SY elevado ao quadrado. Tudo isso aqui elevado a meio e toda essa equação elevado a 1/3. É assim que você calcula o diâmetro do eixo, ok? Aí, pessoal, aí aqui começa o exercício resolvido que vocês podem acessar no material complementar. Eu não vou resolvê-los, eu já resolvi ele em sala, vou resolver e você já tem a resolução deles. Pratique em casa, resolvam os exercícios resolvidos, eles vão ser utilizados com base para as bases das nossas avaliações, certo? Basicamente, o que é que diz esse exercício resolvido? Ele projete um eixo para suportar os complementos mostrados na figura abaixo com coeficiente de segurança de projeto mínimo de 2,5 para maior pontos de maior fragilidade. São os pontos, pessoal, ponto B, o ponto C e o ponto D. Então, o que você vai fazer? Você vai calcular o diâmetro do eixo de cada uma dessas seções. Vocês estão vendo aqui que eu já dei a maior parte das informações adicionais. Então, qual é o primeiro passo? O primeiro passo, você vai determinar o torque, certo? Que seria a potência sobre a velocidade angular. Lembre-se sempre dos fatores de conversão. Ou você utiliza, desde o começo, o sistema internacional, sistema métrico, ou você utiliza, desde o começo, o sistema inglês. Peguem todos os valores e passem para um só sistema. Convencionalmente, pessoal, ou mais usualmente, utiliza-se o sistema inglês para esse projeto de eixos, tá certo? Então, depois, calculem os diâmetros dos pontos B, C e D. Aqui já tem todas as informações para que vocês só apliquem na fórmula e retirem esses valores para o projeto do eixo, ok? Faço o exercício resolvido. No final, eu coloco alguns vídeos complementares que falam sobre o assunto da aula. Eu vou mostrar agora para vocês um pouco desse vídeo aqui que eu baixei. Esse vídeo é um vídeo do telecurso, certo? Muito bom, muito prático, para que a gente possa já...
Então, pessoal, utilizem esses vídeos do YouTube. Utilize esses vídeos do YouTube, pessoal, para poder entender melhor na prática o que seria, o que vocês não estiverem enxergando. Eu vou colocar esses dois vídeos para vocês que eu fiz das videoaulas no YouTube. Vou colocar no portal. Acesse esses vídeos, coloquem os comentários de vocês no YouTube, coloquem o comentário de vocês no portal. Tentem tirar dúvidas comigo. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo da próxima aula. Abraço, forte abraço. Valeu!